para dentro de um hospital desse jeito. E eu pelo menos orientei minhas filhas, calça caindo, ou tem cinto, ou já vai olhando. Esse tipo de gente que não se faz aliança. A Bíblia diz que muitas alianças feitas erradas, e começa onde? Aqui, ó, uma correção assim. Porque quem nos corrige, irmãos? Mas a Bíblia diz que o Senhor corrige aquele que Ele ama. Então Ele vai corrigir. E ainda bem. E toda árvore que está dando fruto, o que Ele faz? Poda. Nós somos podados direto, né, pastor? Nós somos diretamente. Por quê? Para que dê mais fruto. Para que dê mais fruto. Está lá em João 15. Ele vai dar. Ele vai podar. E é necessário, porque se a gente não tem uma poda, a gente vai fazendo e acha que está certo. E ninguém corrige. Então precisa esse alinhamento. Roupas limpas. Não precisa ser nova, mas é limpa. Às vezes a pessoa fala, aquela mesma coisa que eu passo, a mesma camisa, mas está limpa. Mas está limpa. Roupas limpas. Gente, tom de voz. Eu falo um pouco alto, acho que talvez comecei cedo, do tempo do telefone do alô, e no banco o terceiro toque tinha que atender, e aí, imagina aquele barulheiro, tantos telefones, talvez teve uma deficiência auditiva nesse decorrer dos anos. Mas chegar lá no hospital, eu sou capelão aqui, ó, tem que ir lá visitar na UTI. Mas fazem, porque quem relata não é qualquer pessoa, é um recepcionista, uma pessoa que está ali, que foi treinada para aquilo, que está ali. E eu falo porque na Unimed, a minha esposa trabalhou na Unimed por anos, e ela falou, ela só falava, roda o céu. Eu falei, roda o céu, eu já imaginei. Ela falou, pareceu mais algo. Cuidar muito com o tom de voz. Não chega gritando. Não é porque você é capelão que você não vai aguardar na fila. Tem uma fila na recepção. Você já fez visita, os que já foram, ou você teve que ir por algum momento. Tem uma fila, você tem que aguardar a tua vez. Aguarda. Pois não, bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, eu sou capelão, vou fazer uma visita na UTI 3 ou 2, enfim. Qual o nome? Está aqui. Sua identificação. Está aqui a carteira. Não, gente, ser uma autoridade é ser educado. Você dá a carteira, você abre a carteira, você tem a tua carteirinha, você tira. Deixa a pessoa, respeita, ela está fazendo o trabalho dela. Porque se nós não aprendermos a respeitar regras, vai ficar muito difícil. Vou contar uma do presídio. Minha esposa trabalhou um período aqui na Caianduba. Ela só não veio que nós estamos fazendo um trabalho lá, ela não pôde vir. Ela também sempre dá alguns exemplos. Chegou uma senhora com a Bíblia. Pense a Bíblia, igual a minha. Pode ser, irmão. A minha é maior. Ali. Por causa da visão já. Aí chegou com a Bíblia lá. E para entrar no presídio, você tem que passar por um lugar. Quem já fez visita em presídio aqui, que está aqui no auditório? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Não dá 10% do auditório. E no presídio tu tem que ir lá te apresentar, porque você vai fazer uma visita, ok, está liberado, ótimo. Mas ela chegou com a Bíblia. Estava lá. Fato. Nós vamos fazer. A pessoa tem que fazer lá a vistoria. Tem que ir lá, tem uma roupa. Tem tudo que... Eu não! Eita! Esse aqui é corpo santo. Aleluia! Não toca aqui não. Começou a fazer a senhora. E um fato, irmãos. Fazer um salseiro. Tiveram que acionar a direção, porque tem uma recepção lá. Quem já foi fazer sabe como que é. Se não for na regra dele, não dá. Não toca aqui. Do Deus Altíssimo, eu venho em nome do Senhor. E já quer largar profetada, falar abobrinha, envergonhar o nome do Senhor. E nós juntos, que nós estamos nessa. Porque daí o diretor sabia da minha esposa, já falou, Dona Solange. E aí, falou, quem que esse povo? E assim, e rodou ainda, e rodando. Hey, e aí quer falar, que moral tem de ouvir? Você vai ouvir uma pessoa assim? Não que ela, eu não estou falando que o que ela estava falando era, mas
Tem uma regra. Não quer, não visita. Não quer obedecer, não vai. Porque é obedecer. É obedecer. Obedecer. Simplesmente, tem uma regra. E tanto que ele falou, olha, por isso que a gente não quer. Esse povo, essa gente, nós estamos chamados assim por muitos. E está tudo certo, é Bíblia. Nós somos diferentes. Porém, eu preciso me comportar de uma maneira correta. Então, não dá para ir. Vai ter uma aula prisional aqui à tarde, bem, acho que é a pastora Claudete que ministra. Fantástica aula. Mas você precisa entender, a senhora, né, pastora? Porque não dá. A Solange, acho que eu envergonhada, ela falou, como que pode? Vamos ver que igreja para a gente ligar, né? Porque, pelo menos falar, né? Agora, quando você pega um pastor banana, não, deixa, eu não posso fazer nada. Você pode fazer sim, você não é pastor? Seu frouxo. Porque de frouxo tem um monte de frouxo. Tem homem frouxo, tem pastor frouxo, tem gente frouxa, irmãos. E nós não podemos ser frouxos. Nós temos que ser alinhados. Nós precisamos. Pastor, porque quem mais é dado, está recebendo da capelania agora, mas será cobrado. Então nós seremos cobrados para tal. É difícil, é difícil. Por isso que a porta é estreita. Está aberta ainda, mas é estreita. Não tem outro caminho, ok? Segundo ponto, ética comportamental. Talvez aqui a gente vai se ater um pouquinho para falar sobre ética comportamental. Talento e comportamento, eles diferem. A gente conhece ao longo da vida muitas pessoas, eu contratei muitas pessoas, contratei executivos, e você vê muitas pessoas com um talento fantástico. A pessoa, ela tem, vamos dizer assim, ela até te encanta. Usar essa palavra encantar, eu não gosto muito, mas ela te dá, olha que coisa. A pessoa tem tudo um potencial. Na verdade, nós identificamos um potencial, um talento fantástico. Isso é dentro das igrejas, é dentro da capelania. Mas com um comportamento ruinzinho, péssimo, que ao longo ele vai revelar quem é quem. Hoje as pessoas são mais desligadas das empresas por causa de comportamento do que habilidade. E você, empresário, contrate por comportamento, que a habilidade se ensina. Você dá curso, você vai para... Eu falo isso e o pessoal fala, o senhor defende os empresários. Eu defendo quem trabalha, quem paga imposto, quem isso. Eu defendo um bom funcionário. Eu fui um funcionário de instituição financeira e alinhado, saí com carta de recomendação e tudo. Você está entendendo que cada um, José foi do Egito, ele não era lá, tinha faraó, não tinha? Mas José, então seja um bom José, ou seja um bom Neemias, seja um Pedro que era dono dos barcos, tinha que pagar as contas, estavam pescando, não tinham pego nada, e os boletos venciam na segunda, e aí Jesus chegou, encontrou, porque diz lá que eles eram tinham 2 sócios lá, Tiago e João eram sócios deles, e eram sócios. Quando Jesus, ele falou, pai, eu sou todo pecador aqui, e dá essa pesca, porque quando Jesus chega a gente muda, a gente reconhece que precisa mudar, irmãos, reconhece que precisa tirar algumas manchas, algumas coisas. Essa estatística de desligamento é real, as pessoas são desligadas por comportamento, só vocês entenderem próximo de vocês. Entrar bem no lugar e sair bem. E eu uso esse exemplo, e uma das coisas que a gente vê, as pessoas elas migram de lugares, mas elas saem mal do outro, que elas não podem nem voltar lá a pisar o pé. Eu espero que se alguém, nem todos nasceram aqui, o ministério do pastor tem mais ou menos o mesmo tanto que o nosso, um pouquinho de diferença, comecei em casa, de 5 a 7 anos, mas se você saiu mal, você precisa consertar. A gente sai mal dos lugares, isso não é bom, irmãos. Ponto de vista, opinião, cada um tem o seu. Se você não gostou de um comportamento, você não gostou, mas você vai chegar lá, eu preciso da sua bênção. Respeitar. Porque nós tocamos em alguns lugares e depois não sabemos as consequências que vêm sobre a nossa vida. E eu estou falando porque a gente está vivendo e está acompanhando muita coisa.
A gente recebe muitas pessoas que já são credenciadas, já tem credencial de pastor, isso e aquilo, mas eu sempre falo, bom, você ainda mais sendo pastor. Quem quer o teu pastor? Eu não quero nem saber. Você quer saber, você vai lá pedir sua bênção. Nós vamos estar alinhados, porque nós vamos nos encontrar em algum lugar e nós precisamos olhar um no olho do outro. Senão, não vai dar. Isso não é só capelania, isso é para a vida, para onde a gente está caminhando para ir. Entrar bem e sair bem. Não esqueça disso. Você entra bem numa visita de capelania e você sai bem nessa visita. Eu fiz uma semana, uma visita, fiz 3 dias, terça, quarta e quinta. Aí na quinta, não, o senhor já pode vir. O pessoal já conhecendo, né? Você pode entrar. Procedimento. Agora eu posso? Não leva a Bíblia no lugar, se não pode. Você não vai chegar com a Bíblia, você não vai pregar para a pessoa e ler a Bíblia lá na hora da UTI, irmãos, por favor, não pode. E outra, tem contaminação. Alguém é da área de saúde aqui? Que seja? Não pode, né? Contamina, né? Pega, então não pode. Mas se você é um obreiro aprovado que maneja bem a palavra da verdade, você vai precisar ali 2, 3 palavras. Você não vai lá para pregar, você não vai lá para levar o folhetinho. Vai para a minha igreja que você vai. É a minha igreja, cara. Porque não é para fazer isso no hospital, lá aonde você for, no asilo, no presídio, na escola, no orfanato, no albergue. Você não vai para isso. Gênesis 12, 2, a parte B dele fala, coloca. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Isso é uma promessa, não é? Então, sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. E como que eu vou ser a bênção? Se eu andar na presença do Senhor, eu vou me tornar uma bênção. Nós precisamos andar na presença dEle. E se eu andar, eu vou ser uma bênção. Porque alguns são, outros não são. Características, a palavra caráter vem da características. Todos têm. Alguns mal e outros bom. Bom caráter, mau caráter. Eclesiastes 10:1, Salomão deixou algo muito interessante. Assim como a mosca morta produz mau cheiro, faz exalar mau cheiro e inutilizar o perfume, o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estutícia. Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Perfumador fazendo perfume, caiu uma mosquinha, tão pequena, tão inofensiva, mas cai no perfume. O que acontece? Tem que inutilizar tudo aquilo. Nós precisamos aqui entender que se a gente deixar toda a sua caminhada cristã, tudo que você faz na diplomacia, na capelania, e deixar que uma mosca morta caia ali, você vai deixar estragar, contaminar, como ela produz mau cheiro, estraga o perfume. A gente não pode, porque nós somos o bom perfume de Cristo. Uma mosquinha, o que é? As raposinhas são as que destroem a vinha. Você não tropeça em árvore, é no toco, é no detalhe. E esses detalhes a gente precisa cuidar. Isso se chama ética comportamental, se chama comportamento. E se nós não tivermos um bom comportamento, a nossa capelania não vai ser aprovada. Terceiro ponto, ser um bom ouvinte. Diga assim, ser um bom ouvinte. A doutora Ana, tranquilo, porque ela é psicóloga. Saber isto, Tiago 1,19. Saber isto. Saber isto.
Meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Seja pronto para, sejam todos prontos para ouvir. Contar um exemplo que eu fui na Unimed. Um casal estava vindo da cidade de Cascavel, não um casal de Cascavel. Um dia eu contei, o pessoal falou, duas cobras. Eu falei, não, um casal da cidade de Cascavel, do estado do Paraná, foi fazer um cruzeiro pela primeira vez. Um casal já eles tinham uns 30 anos de casados, mais ou menos, assim, porque já estavam há tempo. E foram fazer esse cruzeiro, e o cruzeiro passava na nossa cidade. No decorrer da viagem, o que aconteceu? O marido, o esposo, ele passou mal. E aí a hora que chegou aqui em Balneário, desceu ali na Barra Sul, trouxeram diretamente para a Unimed. E pasme, irmãos, a hora que foram fazer os exames, um câncer totalmente alastrado naquele homem. E foi um pavor, e até que o hospital acionou a capelania central, o pastor Manuel, e o pastor Manuel me acionou. Pastor, o senhor pode ir lá fazer uma visita? Eu falei, claro, me organizei e fui. Fui para fazer, só que antes de eu fazer a visita eu sempre oro. Aliás, é bom que a gente ore sempre, né? Não, é porque pastor não ora, a gente tem habilidade, né? Tem muitos que não oram, mas eu estou orando. Eu sei que o pastor Bedina que ora, é um homem de Deus, né? E muitos pastores que estão aqui, né? Se você está aqui, você está orando, né? Porque Deus está falando, vai fazer capelania, vai fazer alguma coisa, vai ganhar almas, que o negócio está aí. Atento à voz do Espírito Santo. Aí cheguei lá, quem me abordou depois de eu subir lá no 5º andar? Diretamente me aborda a filha do casal que tinha pego um avião e tinha chego ali, toda apavorada. A hora que eu cheguei na porta, eu fui colocar na porta, ela falou, você é o capelão? Eu falei, sim. Ela falou, nós chegamos aqui, aconteceu com meu pai, tal, dela começou a me contar, e eu preciso saber onde que tem hotel, onde que eu preciso comprar algumas coisas, e começou a falar, e fazer perguntas, eu preciso alugar um carro e tal. E aí qualquer capelão destreinado ia falar assim, aluguel com o carro localiza, rente a car, você quer loja, você tem que procurar uma loja aí, não sei, tem uma van aqui na frente, sabe? Poderia falar assim? Poderia. Talvez muitos comportassem assim, eu tenho tempo, tenho que sair, vai começar um jogo, eu tenho que assistir, eu tenho que tal coisa, eu tenho que ir no shopping, não sei. Eu só vim aqui fazer uma visita de 5 minutinhos e já vou embora. Se você está com essa mente e você pede perdão hoje, você vai falar assim, eu quero ser um capelão decente. Aprovado. Porque a hora que eu chegar, eu preciso me dispor para que aquilo aconteça da verdade. Então você dispôs o tempo, eu dispus meu tempo para estar aqui, né? Então o meu tempo eu estou investindo. Eu falei, eu quero fazer o melhor, ou passar pelo menos o melhor que eu tenho. E aí eu comecei a ouvi-la. Daí sentei, eu falei, não, então vamos conversar aqui. Daí tem uma recepção lá, que tem um lugar que vai os familiares, quem já foi. E aí, foi tirando, olha, sim, eu gastei uma meia hora só de informações, porque ela não tinha vindo a Balneário até então, a jovem, né? Estava ali a mãe, muito simples, né? Lá no quarto, então você precisa dar todo e isso é capelania, ser um bom ouvinte. Agora, se você não sabe ouvir, se você não sabe, porque esse momento as pessoas estão fragilizadas, e eu fui o ponto de referência aquele dia, como capelão para aquela família. Ela falou, eu posso anotar o seu número? Eu falei, claro. Ela anotou o meu número. Ela anotou, ela falou, não, eu vou precisar desse apoio, não sei quanto tempo, se eles vão conseguir transferir o caso do meu pai. Nós não sabíamos, o pai estava bem, às vezes ele falava uma dorzinha no estômago. Sabe aquilo que aparece? Então, se você não for um bom ouvinte, tem que ouvir, porque você não vai dar só assistência para a pessoa que está lá. Eu já fui visitar UTI, a pessoa está entubada, ela está ouvindo, mas quem vai interagir contigo é o familiar, que está ali, que precisa de nós. Como você vai no crematório? Porque tem uma família, tem amigos, tem aquilo que você pode falar, que você vai levar o amor ali. Você vai levar uma mensagem de paz, de sabedoria, você vai trazer a pessoa para um centro de uma realidade,
que é aquilo que você vive. E se nós não entendermos ser um bom ouvinte, perceber, ouvir as pessoas à volta, não dá. Então tem que ser um bom ouvinte. Você não vai lá só fazer uma reza, irmãos. Você não vai lá pegar uma bolinha e ficar passando na mão. Uma vez a mulher perguntou: o senhor é capelão? É da onde? Foi da comunidade. Ah, o senhor é da comunidade? Foi da comunidade. Às vezes vão te chamar de padre. Não me chama de padre, não. Ô padre, já fui chamado de padre. Cheguei em casa, nossa, estou um jeitão de padre. Aí comprei uma camisa que tem uma golinha daquelas baixas, sabe? Ela falou: não, tá parecendo o Buda aí. Eu falei: ah, não, aí não, né? Padre é melhor, né? Mas eles te chamam de padre, eles vão te falar alguma coisa, você é da onde, porque a referência que as pessoas estão lá, nem todos são cristãos igual nós aqui, que conhecemos Jesus Cristo, talvez o catolicismo que ainda impera em muitos lugares, e a pessoa vai vincular alguma coisa, mas ela tem uma fé ativada, ela tem algo que você vai levar lá para transformar, e aí você não tem problema como te chamam, não tem problema. Ah, eu vi que o senhor tem uma aliança, o senhor é o diácono que serve. Eu falei: eu também sirvo, né? Sou um diácono, o diácono é o que serve, eu sirvo. Eu não estou mentindo, né? Eu falei: mas eu sou o capelão. Eu não sou o pastor, o vice-deus, eu não sou nada, eu sou um capelão. Tu é uma capelã, tu vai lá para levar essa assistência. Seja um bom ouvinte. E o último ponto, para nós encerrarmos aqui: ser cheio do Espírito Santo. E não é por ser o último ponto, e eu vou dizer para vocês que é só para colocar, mas ser cheio do Espírito Santo é necessário, porque se você não for cheio do Espírito Santo, você só vai passar por lá. Oséias 6,3 diz: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Isso se chama esforço, né? Conheçamos ao Senhor, esforcemos por conhecê-lo. Precisamos nos esforçar, cada dia conhecer, e é o que nós estamos fazendo aqui, buscando, congregando, obedecendo, honrando, princípios que não podem mexer, fundamentos. Jeremias 17,5, assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, nele, faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Não, eu me garanto, sou formado, tenho meus bens, meu patrimônio. Não, eu sou um capelão e eu dependo de Deus, porque tudo que eu tenho pode ir em segundos. Nós sabemos disso, dependência de Deus, porque aquele que começa a confiar em si, aparta o coração do Senhor. Daniel foi escolhido, mas não era qualquer um. Traz aqui, de lá, aqui para a Babilônia, jovens, diferente, bonito, inteligente, boa família. Eles tinham já uma qualificação, mas Daniel orava 3 vezes ao dia. Então a oração, ela continua sendo o combustível nosso. Sem orar, não dá. A oração, ela é necessária, ela vai mover a mão de Deus. E está lá em Daniel 6,13, né? Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Daniel orava. João 15,5: eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, diga assim, sem mim, nada podeis fazer. A gente não vai fazer nada sem Jesus. Quer dizer que você não faz nada. Você vai bater e não vai ter resultado, se Ele não tiver. E aí então eu entro, depois de falar com aquela moça, eu entro lá no quarto. Na hora que eu entrei, o Espírito Santo falou: ele precisa consertar com o filho. E aí? Só tinha uma guria ali, a mãe, nunca vi. Aí é a intimidade, irmãos, porque Deus dá, porque Ele tem interesse naquelas vidas. E aí eu começo a fazer a oração, eu falei: o senhor tem mais um filho? Aí eles olharam: tem. Eu falei: pois é,
precisa vir aqui conversar com o senhor. Começou a chorar, porque o Espírito Santo me fala. Aí, irmãos, aí tem um protocolo que é entre nós, né? É um protocolo que é do Espírito Santo. Não se prova milagre, como o pastor mesmo fala aqui, não tem, é Deus, é Ele que faz. E aí aconteceu, e começou a querer chorar, e abraça, e até que aquele menino veio, consertou com o pai foi para casa, retornou ainda, conseguiu voltar, e veio a óbito mais tarde, passou ainda uns meses lá, em família, porque nem neto vinha, nada, eles não se comunicavam. Ele parou aqui, desceu aqui, mas a Unicap, um capelão que se dispôs, e não se trata de mim, se trata dele, ele falou, tem alguém lá que está me ouvindo que vai fazer algo. E por isso que nós vamos em algum lugar, em algum momento, liberar algo que está em nós, irmãos. E se você não está atento, você não vai liberar. Precisa ouvir a voz do Senhor, e o Senhor assim falou, e foi muito lindo. E eu fui fazer outra visita na UTI, um menino de Tijuca, saiu até no jornal, o menino, ele tinha alguma deficiência, e ele estava lá no fim. A hora que eu entrei, o Senhor falou finitude, eu já entendi, finitude. Eu falei, vamos embora. Assim, ó, você pisa, ele fala. É só com o Senhor, não, ele fala contigo, é que você anda, Marta, atribulado com tantas coisas, mas Maria escolheu a melhor parte, ficou nos pés, ouviu, porque tem momento de fazer tal coisa, tem momento de sentar para ouvir, e não vai tirar a tua inteligência, você vai ser menor ou pior, mas a humildade ainda continua sendo um caminho, irmãos, aquele que a si mesmo se humilha, não é você ser humilhado, mas você a si mesmo, falar, Senhor, eu sou dependente de Ti. Cadê os joelhos dobrados, as mãos descaídas? Então precisa voltar isso, porque Ele vai falar. Aí eu cheguei, eu comecei a orar, falei, vamos fazer uma oração para nós aqui? Aí comecei a orar, e o Espírito Santo começou a me trazer visões, contei Manuel, foi muito forte aquele dia, do pai, dias que eles queriam ir na festa, queriam no aniversário, e por causa do menino não foram, e aí eu comecei a citar o nome dele, tipo, o nome do Luiz. O Luiz era, no caso, estava lá, né, o menino. Eu falei, Luiz, nós queremos pedir perdão, eu entro como intercessor pedindo perdão, o dia que a família estava indo, tinha um aniversário, e por causa de você eles não foram, e por causa de tal coisa, e começou a chorar, e começou a vir um ambiente, e Deus foi me trazendo situações que eles passaram, e que o menino impediu, porque quem tem uma pessoa com deficiência em casa, eu não tenho, mas cada um sabe, irmãos, o que é terrível. E aí começamos a pedir perdão aquilo, e quando nós pedimos para que você morresse, que a gente não queria você, olha, eu sei que o negócio foi forte. Eu falei, agora nós vamos fazer uma aliança com Jesus. Vamos fazer? Vamos fazer. E aí fizemos uma oração, Senhor, perdoa o nosso coração, sim, nada de ritual, mas direções do Espírito Santo. Aquela família, não, nós queremos, filho, nos perdoa, beijava o menininho. Então, aí eu falei, agora você me permite orar pela criança? Na hora veio uma canção, e eles eram católicos, mas veio assim, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, e aquele aparelho que fica ao lado, estava lá, 86, começou, e ela te sabe, foi indo, zerou. E a família cantando, eles conheciam a canção. Não é uma canção que a gente canta, mas conhecia. Deus falou, segura. Porque ali cumpriu o ciclo da criança. Ali a gente foi, eu falei, pastor Manuel, eu tinha uma experiência fantástica. Aquilo ali foi muito forte, aquilo mexeu comigo, porque eu lembro agora a cena, aquilo lá foi muito forte. Eu falei, Deus, quem sou eu? Deus sabe, irmãos, que tudo vem dEle. Por Ele, para Ele são todas as coisas. Mas quando nós nos colocamos na dependência e deixamos ser cheios do Espírito Santo, paramos com os argumentos que atrapalham a gente, Ele vai fazer. Tem muita gente precisando. E talvez, eu não sei se está filmando, tem um caso de um grande empresário da cidade, partiu o ano passado. E eu fui lá, finalzinho, estava toda a família reunida, e são engenheiros, médicos, gente, uma alta sociedade da nossa cidade, eu conhecia da época do banco já, ali realmente,
O Espírito Santo, a hora que eu cheguei lá, ele me falou assim, fala para ele, sabe o que o pai de vocês queria falar para vocês? Se ele estivesse falando aqui agora, que ele estava já entubado. Que vocês não briguem mais, que vocês não... Aí começaram a chorar. Por quê? Porque 2 dias antes de ele entrar em coma, ele falou assim, eu queria tanto que vocês não brigassem mais, gente, tem tanta coisa, tem tanto prédio, tanta coisa, vocês estão aí. 2 filhos, que não me conhecem, mas que o Espírito Santo estava ali, deu a frase que ele falou. Ele falou, mas como esse cara não estava aqui? Aí eles... E eu falei agora, eu sabia que ele fazia parte de uma sociedade secreta. E eu falei, agora Jesus. E agora o Senhor falou, agora eu vou orar por ele. Vou fazer uma oração. E Deus me deu uma direção. Dá um decreto. Na hora me veio a palavra, decreto. Eu dou um decreto anulando toda a aliança que ele fez, consciente ou inconsciente, com as trevas, com aquilo que é errado, e pá, eu terminei, e eu declaro agora, que o seu fulano de tal, citar o nome, ele é de Jesus, e que o Senhor expirou, terminei a oração, ele, experiência que eu falei para o pastor Manuel, jamais, falei, Manuel, e interessante que foi na sequência, aquela semana, aí eu contei na igreja, o pessoal não queria nem que eu orasse por ninguém, aquela semana foi uma maravilha, não ora pastor, não ora, vamos fazer uma oração, pode fazer uma oração para encerrar aqui pastor? Então, coloque em pé aqui, que eu concluo aqui a minha parte, aí ó, viu, não dá para deixar para contar mais, alguém quer a posição de mãos? Glória a Deus. Mas vamos orar ao Senhor, pedir, vamos solicitar, vamos sim, Espírito Santo, olha o nosso coração, olha o que nós temos vivido, Pai, nós nos colocamos nessa manhã, o Senhor está reunido aqui, pessoas preciosas, maravilhosas, chamadas, escolhido Deus para essa grande obra, para aquilo que o Senhor nos comissionou. Pai, nós nos rendemos aqui a Ti nessa manhã, pedimos perdão, Pai, por aquilo que negligenciamos no decorrer da nossa caminhada. Quantas vezes, Senhor, não priorizamos, Senhor, o Teu reino, priorizamos aquilo que o Senhor tem falado, até ouvimos a sua voz, mas a Deus nos colocamos de lado, se pegamos em brigas, em discussões, muitas vezes se pegamos em contendas dentro das casas, saímos brigados com o esposo, com a esposa, xingamos, falamos palavrões, a Deus nos entramos na carne, deixamos que o Teu Espírito fique tão longe. Pai, quantas vezes, Senhor, que nós trocamos o nosso momento contigo por prazeres, por deleites. Muitas vezes, Senhor, a televisão, não, Senhor, não é a televisão, mas é aquela série que me consome, que me toma dias, horas, e que vai me tomando, ou é uma rede social, é tanta coisa que me consome, Senhor. Senhor, me ajuda a priorizar, a olhar melhor, Senhor, primeiro para a minha vida, mas olhar para a minha casa, olhar para os meus filhos, olhar para aquele que o Senhor já nos deu, a Deus pelo chamado que o Senhor colocou para nós, a Deus, o Senhor nos chamou, e para esse tempo que nós temos que produzir algo, Pai, porque senão o tempo passa e nós não queremos que passe, Senhor. Enche-nos, Senhor, nós nos arrependemos hoje, nessa manhã. Limpa-nos, Senhor, ajuda nós a ajustarmos situações, ó Pai, que estão tão difíceis. A Deus, há uma incompreensão dentro de lares aqui, tantas pessoas incompreensivas com lares incompreendidos, há uma divisão dentro da casa, um quer, outro não quer, um deseja, a mulher quer fazer, o marido é um bruto, é um Nabal da vida. Jesus, ajuda nós a mudarmos, Jesus.
Nós não queremos mais perder, estamos perdendo aquilo que é nosso, estamos perdendo a identidade, perdendo a referência, Pai. Nós queremos retornar, Senhor, a Deus, para cumprir o Teu chamado. Senhor, faz em nossas vidas, faz, Senhor, mais, que nós possamos servir, Senhor, com integridade, com liberdade, com graça. A Deus, ajuda nós a vencermos nas decepções, naquilo, Senhor, que nós nos frustramos, nas pessoas que nós colocamos expectativa e nos decepcionaram, aqueles que nos traíram, aqueles que nos enganaram e nós nos fechamos. Quantos que foram feridos aqui também, Senhor, por algumas autoridades espirituais, líderes que estavam cegos, líderes que não tinham mais o entendimento. Nós quebramos também essas palavras e declaramos, ó Pai, que essa capelania, que essa turma de capelães, a Deus, que estão sendo reciclados, que estão, Senhor, a Deus, fortalecidos, uns que estão iniciando, que nós possamos, a Deus, fazer a diferença, aonde o Senhor nos enviar, enche-nos, Senhor, com Teu Espírito Santo, enche-nos, Senhor, com Teu Espírito Santo. Faz, Senhor, segundo a Tua vontade, e faz nós acreditarmos, Senhor, de novo. Oh, Senhor, entra, Senhor, a favor das famílias, entra a favor das casas, entra a favor, Senhor, porque o diabo tem entrado e roubado os filhos, o vício está dentro das casas, o engano está dentro das casas. Deus, há tanta coisa errada. Nós não permita que, Senhor, que o adultério chegue, que o divórcio chegue, que a prostituição chegue, que a mentira chegue. Deus, nós declaramos vida em lugares que há morte. Eu libero uma palavra no nome de Jesus, Espírito Santo, a cada um, Senhor, em nome de Jesus, que está aqui, Senhor, o que ouvirá, Senhor, em nome de Jesus, que seja um tempo, Senhor, de transformação. Traz de novo, resgata, Senhor, esta vida, que assim seja. Receba do poder e da cura do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, Deus abençoe.